falar? Pode falar agora, me ligar? É rapidinho. Alô? Hoje o nosso papo talvez não seja tão agradável, porque conversas difíceis precisam acontecer, né? Brincadeiras à parte, tentarei ser o mais agradável possível. Mas sério, eu acho engraçado esse fenômeno da gente evitar ter conversas difíceis. E assim, eu não acho que conversas difíceis são só aquelas sobre temas meio pesados, meio tensos. As conversas difíceis são aquelas que acabam gerando uma frustração na gente, acabam gerando alguma crítica, alguma cobrança. Aquelas conversas que exigem uma decisão, ou sei lá, ou que a gente sabe que o que vai vir do outro lado, que a outra pessoa vai retaliar de alguma forma que a gente não tá muito afim de lidar. É aquela conversa que coloca a gente em risco de confronto, de rejeição, de perda. E a gente evita elas porque, como em tudo, a gente foi biologicamente programado para evitar a dor, né? E esse confronto acaba sendo percebido como uma ameaça. Então a gente meio que foge. A gente procrastina uma conversa difícil. Porque aí a gente vai ter aquele alívio imediato, tamo de boa, tamo tranquilo por agora, vamos colocar debaixo do tapete. Mas na verdade, isso só vai prorrogando problemas nas suas relações. Digo isso principalmente, acho, em relações amorosas. A gente vai colocando os desconfortos, os incômodos debaixo do tapete, não quer inserir na rotina as tão famosas DRs, mas isso pode acabar sendo muito prejudicial para a relação a longo prazo. Só que é isso. Como a gente acaba fugindo de confronto, é preciso, de fato, saber como ter conversas difíceis. E um livro que eu adoro para isso, você já deve ter ouvido falar. Gente, eu particularmente precisei ter esse livro quase que como uma bíblia, o meu mantra, que é o livro Comunicação Não Violenta. Você me vê aqui falando lindamente, mansa, mas eu tenho a tendência de ser bem ríspida, bem... não sei nem a palavra, ia acabar comigo mesmo agora, usando a palavra arrogante. Mas não é isso. É um pouco às vezes, talvez. E esse livro me ajudou muito a ter mais paciência, ser menos reativa e conseguir comunicar com clareza sem atacar ou necessariamente estar na defensiva quando eu tô falando com o outro, sabe? Vou tentar explicar para vocês a estrutura básica da comunicação não violenta, mas indico fortemente que você leia o livro. Mas basicamente a ideia é que você siga 4 passos, tá? O primeiro deles é a observação. Então você fala para a pessoa assim: quando você disse tal coisa, isso, isso e isso, né? Observando o fato que está acontecendo. Depois você fala sobre o seu sentimento. Então, quando você disse tal coisa, eu me senti frustrada, triste, etc. Depois você traz a sua necessidade. Então, eu me senti frustrada porque eu preciso de respeito, eu preciso da sua colaboração nisso. E no final, o pedido concreto. Então, por isso, você pode evitar agir assim comigo, você pode evitar me chamar de não sei o quê, sabe? Então, uma coisa que é interessante da comunicação violenta é que a base dela é muito mais sobre você falar de si do que falar do outro. Você fala dos seus sentimentos, da sua necessidade. Mas normalmente a gente faz o contrário. Quando algo incomoda a gente, quando a gente vai ter alguma conversa difícil ou entrar em algum tipo de confronto, algum diálogo desses com algum familiar, com o nosso parceiro, com algum amigo, a gente já vem com 7 pedras na mão falando: você fez isso, isso e isso, porque você fez não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que o outro, o que diz respeito ao outro, é do outro. A gente pode falar da gente, do que a gente sente. Então, a comunicação não violenta ajuda a gente a sair desse lugar reativo e ir para um lugar mais consciente. Então, eu acho que esse é um princípio básico para ter essas conversas difíceis necessárias. Você ter a autorresponsabilidade. Perceber o que é seu e o que é do outro. E a responsabilidade que você tem naquela situação. Agora que você já sabe um pouco sobre comunicação não violenta, você está mais preparado para
ter esse tipo de conversa, né? E é isso, é bom que você não evite elas. Eu vou te falar agora sobre os custos de evitar os conflitos. Quando a gente fica em silêncio, quando a gente fica meio apático, quando a gente vai botando os problemas debaixo do tapete, o que não é dito, você meio que abre para a interpretação do outro, entende? Então, nos relacionamentos, quando você fica guardando mágoa, quando você age calado, mas incomodado, aí o outro pode achar que você, sei lá, vamos falar numa relação amorosa, que você não tá tão interessado, que você tá diferente, que você tá distante. Mas mal sabe ele que você tá assim porque você tá chateado por uma coisa que ele fez. Na verdade, é por tanto interesse, tanto amor, tanto carinho, que você que se sentiu rejeitado antes, por isso você tá se sentindo assim. Não é porque você tá desinteressado. Mas sem falar, a pessoa pode interpretar uma coisa completamente diferente. A mesma coisa se aplica ao trabalho. Se a gente fica em silêncio, se a gente evita dar feedbacks, o que vai acontecer? A pessoa vai continuar performando mal, você vai continuar insatisfeito. E é um ciclo vicioso terrível. Então, as coisas difíceis precisam ser ditas. Toda conversa difícil que você acabar adiando vai te afastar da verdade, vai te afastar da solução. E quando a gente tem um conflito que não é resolvido, que o conflito simplesmente é postergado e deixado de lado, seja nessa situação do relacionamento como no trabalho, quando as coisas não são ditas, quando as conversas difíceis não são tidas, isso existe, quando as conversas difíceis não acontecem, vira ressentimento. Você fica com um ranço da pessoa. Você fica com ranço daquele colaborador que não está performando como você quer, mas como ele vai adivinhar se você não deu um feedback? Então, é preciso existir uma maturidade e uma habilidade de lidar com o conflito, de conseguir contornar ele. Porque muitas vezes a gente acha que evitar conflito é a forma de ser maduro. Mas o conflito existe, as discordâncias existem. Eu acho que assim, o maior desafio que a gente passa na nossa experiência de vida é lidar com outros seres humanos. A gente tem as nossas crenças, a nossa bagagem, a nossa forma de criação, as nossas opiniões, as nossas convicções. E o outro é muito diferente da gente em vários aspectos. Por mais que, de certa forma, você escolha pessoas com algumas semelhanças para dividir a sua vida, para estarem no seu meio de conexões, não existe ninguém igual a você. Os conflitos vão existir. Então, se você evita eles, você está se desconectando da realidade. Você está evitando uma coisa que não dá para evitar. Então agora eu separei algumas dicas para você ter conversas difíceis na prática. Não só a metodologia da comunicação não violenta, mas essas dicas práticas aqui podem ser muito úteis. Primeira delas, foque em fatos, não em atacar o outro. Então não fique falando frases tipo, você sempre faz isso ou você nunca faz isso. Não tenta atacar o outro, não é você contra o outro. São vocês contra o problema, contra o desentendimento, sabe? Segunda dica, comece pelo seu desconforto. Use a sua vulnerabilidade como uma forma de abrir essa conversa, sabe? Que vai um pouco na linha da comunicação não violenta. Fale como você se sente. Como essa conversa, inclusive, é difícil para você, mas você acha que ela é importante para melhorar a relação, para melhorar a situação, o que seja. E a terceira dica, escute o outro, deixe espaço para o outro responder. O que acontece? Na maioria das vezes que a gente tem essas conversas difíceis, elas se tornam brigas. Não conversas difíceis normais da vida humana. A gente não sabe lidar com elas. E elas se tornam em brigas, onde um tá gritando de um lado, o outro tá gritando do outro, e realmente ninguém se escuta. Então, escutar é tão importante, talvez mais, do que falar numa situação como essa, sabe? Enfim, eu sei que você deve ter alguma conversa que você tá evitando, que tem algo aí te incomodando. Pensa aí nessa pessoa, nessa relação que é desafiadora pra você. Eu sei que tem alguém aí na sua cabeça. Sempre tem. Todos nós temos. E reflita sobre isso. Porque não falar a verdade, não ser aberto, evitar essa conversa, pode ser até um ato de egoísmo, sabe? Às vezes a gente evita isso pra não ter a outra pessoa do outro lado enchendo o saco, ou falando alguma coisa que a gente não quer ouvir. Ou sei lá, só ficar na nossa zona de conforto, proteger nossa imagem. Mas a gente precisa falar o que precisa ser dito.
com cuidado, com presença. Isso é quase que um ato de serviço pro outro, pra gente, pra relação. E se a gente parar pra pensar, acho que grandes líderes, grandes pais, grandes parceiros, grandes amigos têm uma coisa em comum. Eles têm a coragem de dizer o que precisa ser dito. Claro que sempre com empatia, não com violência, mas eles dizem o que precisa ser dito. Então, eu acho que as conversas difíceis, de fato, são inevitáveis, por mais que a gente faz de tudo para evitar. E é quase que contraintuitivo, a gente tende a achar que ter esse tipo de conversa vai ser incômodo, vai gerar ruído, vai gerar problema, vai aumentar um problema ou até criar um que a gente está nos iludindo, achando que não existe. Mas, na verdade, esse tipo de conversa resolve relações, fortalece vínculos, sabe? E muita pouca gente tem coragem de ter esse tipo de conversa, de falar do que tá machucando, do que tá incomodando. Quanto mais cedo a gente aprende a levar esse tipo de conversa de uma forma que não seja uma briga, e sim realmente uma parte de uma rotina humana se relacionando com outro ser humano, mais leve a vida fica, mais forte as relações ficam, menos frustração existe com a expectativa que o outro haja da forma que você espera, sabe? Então, de novo, eu sei que você pensou na pessoa, que você tá devendo uma conversa difícil, que tem algo ali incomodando, mas que tal você fazer isso essa semana? Parar de evitar essa conversa que você tá evitando há meses ou até há anos. Imagina, o que pode acontecer se você disser o que precisa ser dito com respeito, com paciência, com o objetivo de superar o conflito. Ao invés de ficar aí pensando, falando mal da pessoa mentalmente, com esse ranço horroroso. O que você acha? Porque a verdade é o maior presente que você pode dar para alguém. Enfim, espero que você tenha gostado da ligação. Semana que vem eu te ligo e espero que você esteja com um peso a menos depois de ter tido aquela conversa difícil. Esse programa foi produzido por Waffle.